Rapidamente, daqui a pouco o nosso Rodrigo Orengo vai estar conosco, direto de Brasília. Essa semana é uma semana meio bunda lelê, né? Porque tem muita gente em escola de folga, né? Essa semana, tal semana do saco cheio. Todo mundo, muitas escolas, eu não sei se a rede pública também, mas muitas escolas pelo Brasil não têm aulas esta semana, então trânsito mais tranquilo e tal, uma semana meio barro, meio tijolo, mas não em Brasília. Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal tem uma pauta importante, várias pautas importantes esta semana. Daqui a pouco o nosso Rodrigo Orengo vai detalhar a respeito, falando direto da capital federal, mas já antecipo para vocês, o Supremo vai decidir se pode ou não pode afastar políticos do exercício do mandato, analisando especificamente o caso Aécio Neves, naquilo que ficou chamado como crise institucional. Ficou a semana passada e retrasada batendo bumbo em cima dessa chatice, né? Também vai julgar o habeas corpus concedido pelo ministro Gilmar Mendes ao cliente de sua senhora, Eike Batista, que também está usufruindo de um habeas corpus concedido monocraticamente pelo ministro Gilmar Mendes, e o recurso do Ministério Público contra esse habeas corpus vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Havendo aí a decisão contrária ao ministro Gilmar, o Eike Batista volta para a cadeia. Também pode ir para a cadeia Paulo Maluf. O mundo gira, Lusitana roda. O Paulo Maluf também tem o seu último recurso para ser julgado ali. Os últimos recursos, na verdade, para serem julgados também pela turma, a que cabe lá o processo do Supremo Tribunal Federal. Perdendo esses... Primeira turma. Primeira turma. Perdendo esses recursos, também Paulo Maluf pode ir para o Chilindró. Se bem que a legislação, as regras e tal são sempre muito favoráveis a quem tem um determinado tipo, uma determinada conta bancária, um determinado corte de paletó, um determinado status hierárquico e tal. Sempre se diz que esse é o último recurso do Maluf, e tem sempre um recurso com o qual a gente não contava. Mas o que está se dizendo é que agora Maluf, perdendo estes recursos no Supremo, vai também começar a cumprir pena. E, finalmente, outra figura desse mesmo elenco de horrores, o senhor Renan Calheiros, pode se transformar, pode ser tornado réu também em decisão que o Supremo vai tomar esta semana. Então nós temos Aécio, Eike, Maluf e Renan Calheiros, todos com decisões muito importantes aí no Supremo Tribunal ao longo dessa semana. Vamos ver se o Supremo decide na direção que as expectativas de muita gente apontam. Ou seja, não é possível que Aécio, Eike, Maluf e Calheiros, com o acervo que tem nas costas, continuem circulando por aí com a mesma desenvoltura de sempre. De qualquer maneira, a palavra final será do Supremo. Mas eu quero me concentrar num assunto, minha gente, que, para minha surpresa, não teve a repercussão que eu imaginei que teria. Na sexta-feira, a Veja publicou, primeiro em seu site, depois publicou na revista também, a transcrição de um áudio de uma conversa do empresário Joesley Batista com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o senhor Marcos Pereira. Esse áudio, minha gente, é escandaloso, Eles ficam negociando pagamentos de cotas que estariam a vencer ou já vencidas, que o empresário daria para o ministro. Segundo a Procuradoria, o Ministério Público, este dinheiro pagaria, seria a propina pela liberação de 2 bilhões e 700 milhões de reais da Caixa Econômica Federal em benefício do grupo empresarial do Joesley, o JBS. Por que o ministro da Indústria e do Comércio, Marcos Pereira, que é presidente nacional de um partido, o PRB, estaria na ponta dessa negociação? Porque o cargo de vice-presidente da Caixa Econômica Federal, vice-presidência esta que era determinante para a liberação desses 2 bilhões e 700, era um cargo de indicação, do PRB. Abre um parênteses para dizer, olha a nojeira que é a interferência das quadrilhas políticas na montagem do aparato público. Até diretor de escola no Brasil
é nomeado por político. Fiscal é nomeado por político. Fiscal que vai ver se a padaria está limpando ou não está limpando a cozinha, se o açougue tal não está conservando a carne na temperatura correta. Esse fiscal, esse chefe da fiscalização é nomeado por um político. Diretor financeiro de um fundo de pensão de estatal é nomeado por político. Aí eu pergunto, para que político tem que nomear o vice-presidente da Caixa, a diretora da escola pública, o chefe da fiscalização, ou qualquer outro cargo na administração pública? É para isso, é só para isso. Não tem nenhuma outra. Toda vez que você vira um político nomeando alguém para a máquina pública, saiba que esse político quer auferir ganhos dessa nomeação. Esta nomeação não cumprirá uma tarefa pública prioritariamente, cumprirá a agenda do partido, da quadrilha, do político que patrocinou a nomeação, ok? Fecha parênteses, ok. Estava lá então como padrinho, presidente do PRB e padrinho do indicado para a vice-presidência da Caixa, o ministro Marcos Pereira, que aliás é pastor também, negociando com Joesley Batista o pagamento das propinas. Isso foi divulgado na sexta-feira. Eu vou botar para vocês ouvirem o áudio aí, ele está um pouco confuso, a gente editou. Atenção, esse áudio está editado por nós para poder dar um pouco de lógica na conversa. A sequência é essa, não tem adulteração na essência da coisa. E nós demos ganhos de som em alguns períodos que estavam ruins na fita original. Vamos lá, solta aí. Lembra? Eu não lembro mais. Esse é o Joesley. 650. 650, diz o ministro. Eu não lembro mais. Qual é o saldo? Não lembro mais. 5 de 500, 5 de 500 dá 2.500, tá. Uma reunião. Mais uma, dá mais 500. E essa aqui é a última reunião. Ah, então 3.650. É isso aí. Então anota aí, mais 620. Ok. Quanto dá? 4.270 menos 6 dá quanto? Então o saldo, 730, divide por 3 aí. Divide por 3 aí, o saldo 730, 1.700, não sei mais o que, não lembro bem quanto é que te devo. E eles chamam de reunião. Eles chamam de reunião. Quanto é que tá faltando uma reunião? Uma reunião é 500 mil, tem lá um valor qualquer e tal. Aí o Joesley, depois de ouvir esses valores, essas cobranças e tal, tentar dividir por 3, não sei mais o que, bababá, fala para o ministro da Indústria e do Comércio, Marcos Pereira, que a situação da empresa não estava muito boa e tenta barganhar um pouquinho. Ouçam como é que ele faz isso. O fluxo caiu, as lojinhas estão vendendo menos. E eu agora só estou pegando as lojinhas nossas. O fluxo caiu. A lojinha está vendendo menos. Estou com dificuldade de caixa. Essa é a conversa de um empresário, já àquela altura investigado em vários processos da Polícia Federal, com um ministro de Estado. Segundo a delação feita, o pagamento de uma cota de R$700 mil ocorreu no dia 24 de março deste ano, com a Lava Jato já comendo há 3 anos. E aí o ministro dá uma nota ontem, ou anteontem, ou sei lá quando, dizendo o seguinte, que não vai comentar nenhum informe advindo de colaboração processual, nem muito menos fará comentários sobre pretensas gravações ilícitas. Os fatos que envolvem sua relação com Joesley Batista, dizem o advogado do ministro ou o ministério, serão devidamente esclarecidos quando lhe for dada a oportunidade de falar perante a autoridade interessada na verdade, de maneira imparcial. Seus advogados já manifestaram ao Supremo a intenção de aclarar os fatos e, portanto, aguardam um momento formal de se defender. Ô, ministro, desculpe, o senhor é um pastor. Seu partido tem forte vínculo com uma organização religiosa. Toda vez que a gente mexe aqui com religião, toda vez que a gente discute aqui a necessidade de não transformar o Estado num braço da atividade religiosa, de manter a laicidade do Estado, então, muita gente se chateia dizendo que a religião não faz mal. Faz mal quando ela é usada para projetos de poder. Misturar religião com Estado é um problema. Agora, tem uma vantagem, pelo menos em tese, é que se você tem alguém ligado a uma religião dentro da máquina do poder, você pode imaginar que esse alguém se guia pelos valores éticos do livro de princípios
de valores, né, da sua religião. Nos livros de valores das religiões, seja a Bíblia ou qualquer o Corão, o que for, tem lá um conjunto de valores que não permitem determinadas coisas. Então, você diz, bom, eu estou perdendo aqui misturando a religião com poder, com política, porque isso é mau negócio, sempre é mau negócio. Mas digamos que eu tenho aqui um consolozinho, qual é? Todos que estarão neste projeto são figuras que expressam valores supremos, valores éticos, afinal de contas, são missionários, são padres, são bispos, são pastores, são rabinos, são mulãs, sei lá. Então você diz, pô, esses caras falam em nome de Deus. São os representantes aqui, os porta-vozes de Deus. Então, você diz, bom, já que é assim, eu vou perder aqui com essa... Eu perco a laicidade do Estado, mas em tese estou ganhando aqui, porque as figuras são eticamente superiores. Afinal, não é? Andam com a Bíblia debaixo do braço, rezam missas, ministram batizados, etc e tal. Ótimo. Então, ministro, deixa eu lhe dizer o seguinte. O senhor como... Não quero nem saber o senhor como ministro. O senhor como ministro pouco me interessa, porque o senhor como pastor não tem nada a declarar para o rebanho? O senhor diz que vai falar quando tiver oportunidade perante a autoridade interessada. Eu vou lhe dizer quem é a autoridade interessada, ministro. É o rebanho. Nós, os contribuintes. Como é que é, ministro? O senhor não tem nada a dizer? E outra coisa, me impressiona o seguinte, esse assunto estourou sexta-feira. Hoje não tem uma linha nas primeiras páginas dos jornais. Nós estamos num quadro tão assustador de banalização da corrupção, mesmo depois da Lava Jato, mesmo hoje, é tão impressionante a banalização, que a bandalheira está comendo solto e o cara nem está aí, e a imprensa também parece que não, e a opinião pública também não, o cara sumiu do noticiário. Isso foi sexta-feira, não tem uma linha nas primeiras páginas hoje, o Temer não se pronunciou, o ministro não deu satisfações e passem todos muitíssimo bem. Como é possível? Às vezes eu falo determinadas coisas e minhas filhas, a Valentina e a Catarina, dizem que eu falo porque eu sou velho. Eu devo estar velho mesmo. Sei lá em que época da minha existência, em que século eu já estava lá, e tinha alguma consequência, não digo nem prática. Não vou nem vender esse peixe para vocês. Consequência prática nem tinha. Mas tinha um escândalo, tinha o oba-oba, tinha discussão, agora nem isso. 2 dias depois de um ministro ser flagrado, ou melhor, de fitas flagrando um ministro negociando propinas de forma explícita com um corruptor assumido, nem o ministro dá satisfações à opinião pública, nem o seu chefe, Michel Temer, dá satisfações à opinião pública. E, desculpe, nem a imprensa repercute nas primeiras páginas algo dessa dimensão. Eu estou realmente impressionado. Mas, enfim, qual é a importância, né? Vamos lá, toca o barco.